Bom dia a todos, bem-vindos a essa conversa com os cursistas do curso introdutório PEI Álgebras, uma introdução à PEI Teoria, aqui no 33º Colóquio Brasileiro de Matemática, realizado pelo INPA. Eu sou o professor Rafael Bezerra dos Santos e junto com a professora Ana Cristina Vieira, ambos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, nós ministramos esse curso. Então, a nossa ideia nessa conversa de hoje é contar um pouco da história da PI Teoria e o desenvolvimento dessa área de pesquisa aqui no Brasil. Tá? Então, para a gente ter essa conversa, conversar um pouco sobre esse desenvolvimento, nós convidamos 3 professores, o professor César Pocino Miles, da USP, o professor Plamen Koshilukov, da Unicamp, e o professor Antônio Gianbruno, da Universidade de Palermo. Então, nós vamos começar essa conversa com a professora Ana Cristina Vieira, que vai contar para a gente um pouco do desenvolvimento da PI Teoria e como que isso vem acontecendo aqui no Brasil. Ok? Ana? Em primeiro lugar, quero agradecer demais a presença de todos. Não consegui ver quem são os que estão presentes, não sei se o Rafael comentou, ele comentou que nós temos alguns convidados especiais, então, eu não sei se todos já chegaram. Você pode me falar, Rafael? Acredito que agora só o Plamen está faltando, que César e Antônio já estão. Ótimo. Bom, então, gente, a gente quer agradecer, então, mais uma vez, ao Antônio Gianbruno, como vai? Tá vendo? Eu que acabei entrando atrasada. E agora, oi César, bom dia. E agora estamos aqui na expectativa que o Plamen também chegue, né? Ontem eu falei com ele, eu aguardei o retorno, ele confirmou, né? Mas pode ser que ele chegue aqui no meio do caminho para a nossa conversa. Eu acho que vai ser muito boa. E a ideia do INPA foi preparar esse horário para que os cursistas pudessem conversar com os participantes, né? Com os participantes do colóquio, de modo geral, e o formato era livre, então a gente poderia fazer qualquer tipo de atividade nesse horário reservado. E eu e o Rafael decidimos falar um pouco sobre o que está acontecendo com a PI Teoria, né, no mundo de modo geral, mas a gente vai botar um foco aqui no Brasil, né, quais são os acontecimentos nos últimos anos. Bom, a gente está muito feliz, eu devo dizer que eu e o Rafael ficamos muito felizes com a oportunidade de lecionar esse minicurso, né, no colóquio desse ano. Pena que foi assim de modo remoto, mas foi uma experiência interessante. A gente acaba se acostumando com essa ideia de conversar com o computador, né, e não ter ninguém falando depois com você está lá olhando seus slides. A gente tentou fazer isso da melhor forma possível. Tivemos cerca de 350 inscritos para esse minicurso, o colóquio atrai muito, isso mostrou uma boa visibilidade, um bom interesse pela área, né? Porque o minicurso foi bem específico na tentativa de atrair estudantes, sabe? Estudantes de graduação, principalmente estudantes de pós-graduação também. A gente também ficou muito feliz com a produção do livro, também foi essa oportunidade interessante para a gente, que é da área de PI Teoria, porque o material que a gente conhece, a bibliografia, né, que é divulgada no Brasil, ela contém algum material em português, mas não um livro específico para divulgar a área. Então, a gente fez um livro que foi escrito na ideia de divulgar resultados clássicos, né? A gente tem os resultados célebres, né? De Kemmer, de Amit-Solevitz, que a gente provou resultados interessantes, e também finaliza o livro com resultados atuais da nossa área de pesquisa, para incentivar os alunos a conhecer os nossos trabalhos, os trabalhos de
dos diversos matemáticos da área que estão na atualidade produzindo resultados interessantes. E achamos muito interessante, porque também tivemos a oportunidade de fazer um livro onde, no primeiro capítulo, a gente colocou como foco atrair outros algebristas que usassem a álgebra não comutativa em seus cursos ou em suas pesquisas, e não diretamente em PI teoria, como é um background importante para quem estuda resultados em PI teoria. Então, nós fizemos isso, o primeiro capítulo ficou bem completo, com resultados muito importantes de álgebra não comutativa, e um segundo capítulo focado em representações de grupos e teoria de representações e caracteres especificamente do grupo simétrico. Aí eu queria destacar agora aqui a presença do professor Said Siddiqui, que foi meu orientador de doutorado, e com ele aprendi muito de teoria de grupos, e com certeza me ajudou demais nos trabalhos em PI teoria. Olá, Said, obrigada pela presença. Adorei que você veio. Também eu percebi que o professor Ivan Shistakov está presente, fiquei contente, também quis convidá-lo, e que eu acho que ele é uma figura importante também na nossa área de pesquisa. E tem vários outros colegas aqui, né? Tem vários outros colegas que desenvolvem trabalho de pesquisa em PI teoria no Brasil e que têm um certo envolvimento com as pessoas que estão aqui presentes, principalmente com o Plumey, né? E com o Antônio de Ambru. Também percebi que temos nossos colegas de outros países, a Daniela está presente, Daniela Namatina, então estou muito contente com esse encontro. Bom, então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi apresentar algumas informações sobre a PI teoria rapidamente, e depois eu queria passar a palavra para os nossos convidados complementarem com as informações que eu tiver omitido, porque com certeza eles sabem muito mais da história, né, lá dos anos 80, os anos 70, 80, 90, do que eu. Então, eu vou pedir que vocês depois se manifestem. Pode ser assim? Então, eu vou compartilhar minha tela. Tá ok? Todos veem? Ok, Ana. Obrigada. Então, aqui, na verdade, eu vou começar falando aquilo que todo mundo, quando vai dar um curso de PI, começa falando, né? Como é que foi que surgiu a ideia dos trabalhos em PI, né? Na verdade, a gente sempre costuma dizer que tudo começou com os trabalhos de Danny Wagner, lá em 1922, eu coloquei esse ano interessante, que tem menos de 100 anos, né, que os polinômios invariáveis não comutativas se anulando sob avaliação de elementos de uma álgebra começaram a ser trabalhados. Então, a gente pode dizer que a PI teoria é bem atual, é bem infantil, né, em relação a outras áreas da álgebra. Mas, na verdade, os trabalhos de Danny Wagner ficaram meio que esquecidos por alguns anos, até que lá no final dos anos 40, eles foram retomados com a cara de PI teoria mesmo, nos trabalhos de Jacobson e Kaplansky, né? Então, a gente conhece bem, né, os resultados por exemplo, o teorema de Kaplansky, que é um carro-chefe, junto com o teorema de Amitzou-Levitsky. Então, isso aí marca o início, de fato, dos estudos em PI álgebras, a gente poderia dizer. Então, quer dizer, tem pouquíssimo tempo, né? É uma área de pesquisa bastante atual. E o que acontece, né? A gente tem os resultados que vão tendo direções vão sendo tomadas. Eu destaquei aqui, particularmente, as direções em que a gente tem trabalhado aqui no Brasil, tá? Os pesquisadores do Brasil, né, junto com outros, né, de outros países, é claro. E a gente trabalha com resultados estruturais também, seguindo o exemplo de Kaplansky, né, buscando um pouquinho de estrutura de uma álgebra que satisfaz a identidade polinomial.
Obviamente, os resultados sobre identidades propriamente ditas, né, a busca do T ideal de uma identidade, de uma PI álgebra, né, ela vem sendo trabalhada há muito tempo e até hoje o carro-chefe de destaque é a álgebra de matrizes, né, onde a gente não conhece o ideal das álgebras de matrizes para grau maior ou igual a 3. Então, isso daí é um grande chamarisco para a área de pesquisa, porque é fácil dizer o problema principal atual que sempre foi buscado se resolver. Bom, aqui o que a gente tem feito são a busca por resultados de classificação, né? Na verdade, a gente trabalha com variedades, né, de álgebras e busca uma certa classificação de acordo com o comportamento assintótico de sequências numéricas associadas a uma álgebra geradora, né? Então, na verdade, a sequência numérica está associada à variedade. Obviamente, a sequência de codimensões, que foi introduzida por Hegel nos anos 70, né, foi o principal ponto de partida, mas também a sequência de cocomprimentos, que está ligada à sequência de cocaracteres, né? E aí, por isso, a teoria de representações e caracteres do grupo simétrico entra muito fortemente. Também também tem esse foco de interesse pelos pesquisadores atuais. É claro que tudo isso que eu citei está relacionado com o caso ordinário, mas estudos paralelos em álgebras munidas de estruturas adicionais têm sido atualmente muito trabalhado e e a gente está tendo produção de resultados nessas direções que estão paralelos aos resultados do caso ordinário. Ok? Bom, então isso aqui só foi para dizer que a gente tem muita coisa para fazer. Os resultados em PI álgebras podem ser em diversas direções, trabalhando em álgebras associativas, em álgebras não associativas. Se você quiser, você pode se focar sobre um corpo de característica zero, se não, você pode buscar resultados em característica prima, porque as abordagens são diversificadas, ou resultados sobre álgebras em um corpo infinito, né? Independente da sua característica. Então, isso tem sido diversas vezes trabalhado na tentativa de juntar todas as informações em um único objeto. Bom, claro que cada um trabalha, às vezes, naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele acha mais bonito, mais interessante, e tem sido bastante variada a produção dos resultados na nossa área de pesquisa. Bom, eu coloquei aqui um pouquinho do que eu achei sobre o início da PI teoria no Brasil, dos estudos em PI álgebras no Brasil. Eu destaquei aqui o 6º colóquio brasileiro de matemática, que foi em 1967, no IMPA, né, já, o 6º colóquio, que teve a presença do Herstein, e ele lecionou um minicurso. Esse minicurso não foi propriamente dito sobre PI álgebras, mas ele apontou algumas direções em PI na ocasião. O curso foi mais geral sobre anéis, mas teve um apontamento sobre PI álgebra, sim. A gente teve uma sessão de álgebra no 13º colóquio, que foi no IMPA em 1981, e onde o Claudio Procesi fez uma palestra, onde também não foi diretamente sobre PI, mas apontou também direcionamentos relativos à área. Bom, no início dos anos 80, Antônio Gianbruno me contou que foi quando ele visitou pela primeira vez ao Brasil, visitou o Brasil a primeira vez. O primeiro contato, na verdade, que ele tinha no Brasil era com o professor Bernardo Fetzenswalb, né, da UFRJ. O Bernardo, junto com o Antônio Gianbruno, eles foram estudantes do Herstein, na Universidade de Chicago, nos anos 70, né? E em seguida, o Bernardo apresentou o Gianbruno para César Polsino, né? E a interação de Gianbruno e Polsino começou a ser efetiva já a partir do final dos anos 80, cada um trabalhando nas suas
áreas específicas, o Jean Bruno diretamente com PI, o curso mais em teoria de anéis de grupos, mas sempre teve uma interação entre eles, e o Antônio Jean Bruno passou a vir constantemente ao Brasil, praticamente acho que todos os anos, ele fazia alguma visita, vinha para eventos, era convidado como, né, palestrante em eventos, e acabou aprendendo português, fala português muito bem. Ele acabou interagindo com diversos matemáticos em outras instituições, não somente na USP, né? E acabou co-orientando, né, junto com os orientadores aqui no Brasil, alguns alunos no Brasil. Eu posso até incluir o próprio Rafael Bezerra dos Santos aqui com a gente, né? Também foi orientado pelo Antônio de Bruno. E começaram a aparecer essa integração maior a partir dos anos 90, né? Na escola de álgebra, na 12ª escola de álgebra, que foi em Diamantina, a primeira escola de álgebra de Diamantina, em 1992, organizada pela UFMG e coordenada pelo professor Michel Spira, a gente teve um mini curso completamente voltado para anéis com identidades polinomiais. Era um curso introdutório, interessante. Desse mini curso saiu um texto, uma publicação, um artigo na Matemática Contemporânea. O curso foi dado pelo Nicola von Essen, e eu marquei isso como uma coisa importante. E também, nos anos 80 e 90, o Luiz Perez já estava na USP desenvolvendo trabalhos em identidades em álgebras, mas em álgebras não associativas. Ok? Então, eu destaquei isso aqui como as principais acontecimentos nos anos, antes dos anos 2000. Bom, aí vem o fim do século XX, né, o início do século XXI, onde eu destaquei a chegada de dois importantes matemáticos, o professor Plummer Kozlukov, na Unicamp, que chegou em 1997, e em seguida, logo em seguida, ele, em 1998, na 15ª Escola de Álgebra, que foi em Canela, organizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, coordenada pelo professor Miguel Ferreiro. Ele deu um mini curso sobre álgebras com identidades polinomiais. Eu assisti esse mini curso, eu estava lá nessa ocasião. E em seguida, a chegada do professor Ivan Shestakov na USP em 1999, onde foram dois grandes nomes importantes para o início de um desenvolvimento da nossa área de pesquisa no Brasil, né? A partir disso, da chegada desses dois matemáticos, e junto com todos que já estavam, e mais com a colaboração de pesquisadores de outras instituições internacionais, a gente teve um fortalecimento grande da produção científica, uma produção qualificada na área, e também, a partir dos anos 2000, a chegada de novos pesquisadores na área. Eu destaquei, por exemplo, o professor Alexei Krasnikov, a professora Irina Sviridov e o professor Vitor Petrogradsky na UNB, que com certeza contribuem, né, fortemente com pesquisas na área. E também atentei para a chegada do professor Artem Lopatin na Unicamp. A gente, durante os anos 2000, né, nos últimos 20 anos, a gente teve diversas visitas científicas de curta e média duração, de muitos pesquisadores na área. O Antônio Jean Bruno, eu já disse, esteve por diversas vezes, Louis Rowan, a Daniela Lamatina, Yuri Baturin, Efim Zelmanov, Elial Radef, Onofrio de Vincenzo e Angela Valente, entre outros matemáticos pesquisadores de PI e teoria, em eventos e também em visitas de colaboração. Com certeza, nos últimos 20 anos, a gente teve uma formação grande de doutores na área, iniciada, eu acredito, pelo professor Plummer Kozlukov, a presença de estagiários de pós-doutorado, intercâmbio de estudantes. A gente tem gente que vai para outras instituições, tem gente que chega nas nossas instituições, e temos a oportunidade de realizar eventos específicos na área, eventos
algumas vezes não completamente chamados um evento de PI, mas um evento onde tem PI, onde tem palestras interessantes na área de PI Teoria. Aqui mesmo no colóquio, na sessão de anéis e álgebras, a gente tem diversas palestras de pesquisadores em PI Teoria. Bom, eu destaquei aqui como os principais instituições com a formação de doutores em PI Teoria no Brasil, a Universidade de Brasília, a parceria que existe entre a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba, a Unicamp, a UFMG, a Universidade de São Paulo e a Federal de São Carlos, né, no estado de São Paulo. E a Universidade Estadual do Maringá. Nessas instituições, a gente sempre vê a presença de ex-estudantes de Plummer, formados pelo Plummer, impressionante. Na UFMG, a gente, em PI, tem muitos ex-alunos da Unicamp. Eu computei aproximadamente 60 doutores formados nos últimos 20 anos. Eu botei aproximadamente porque a gente tem alguns que vão defender nos próximos meses, daqui a pouco, então estou computando aqui já, desses 60 doutores formados nos últimos 20 anos, a gente tem um terço aí de formados pelo Plummer, Koshilukov. E a gente vê a presença dos nossos egressos em todas as regiões do país, né? Nossos egressos estão indo para instituições de ensino superior, divulgando a pesquisa, continuando os trabalhos. Eu destaquei aqui na região centro-oeste a UNB, a Universidade Federal do Mato Grosso, o Instituto Federal de Goiás e a Universidade Federal de Catalão. A gente tem no centro-oeste essas 4 instituições. Nós temos na região nordeste a presença de egressos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal da Bahia, a Bahia com diversas instituições com presença de egressos de PI Teoria, Universidade Federal do Oeste da Bahia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Instituto Federal da Bahia, Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, essas são as regiões do Nordeste com presença de egressos. Na região Sul, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual de Londrina. Eu destaco agora na região Norte a Universidade Federal de Tocantins, Federal do Amazonas e a Federal do Acre, com também ex-alunos em PI Teoria. E na região Sudeste, no estado de São Paulo, a USP, a Unifesp, o Instituto Federal de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos. Em Minas, nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, a Universidade Federal de Juiz de Fora, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa. No estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a gente vê aí que a gente tem sementinhas plantadas aí espalhadas por todo o Brasil. Eu destaquei essas universidades, foi a pesquisa que eu fiz, onde eu achei, se alguém da plateia ou em algum momento se sentiu excluído, por favor, avise. Isso aqui foi um trabalho de pesquisa eu que fiz esse trabalho, busquei entre os ex-estudantes dos nossos colegas, né, as pessoas que eu achei, pode ser que eu tenham fugido alguns dados, e também alguns dados do início da PI Teoria. Por exemplo, eu não conseguia informações sobre os anos 70, os anos 80 também um pouco obscuro, então eu vou terminar aqui e vou passar a palavra para os colegas que quiserem se manifestar. Obrigada, gente. Obrigado, Ana. Uma pergunta que teve aqui no chat agora da Daniela, o Wesley até já respondeu, mas essas informações dos colóquios anteriores podem ser encontradas também na página do INPA.
né? Então tem esse link que o Wesley colocou aí no chat, que onde vocês podem encontrar também todas as informações dos colóquios anteriores. Mas aí a gente não sabe que esses materiais estão disponíveis, né? Alguns são fechados, mas as informações gerais é possível encontrar aí no site do INPA. Tá? Agora, dando continuidade, a gente gostaria de pedir aos nossos convidados que eles pudessem contribuir um pouco com essa conversa, né, falando um pouco da experiência deles, um pouco da história da peiteoria aqui no Brasil. Então, se a gente puder começar com o César, é o professor César Pocino Miles, da Universidade de São Paulo, conversar um pouco. Ok. Bom, antes de mais nada, queria te parabenizar, Ana, pelo trabalho que você acaba de nos apresentar. Você me fez algumas perguntas uma semana atrás e vi que já conseguiu muito mais material do que quando conversamos. Então, achei muito legal e muito completa a tua apresentação, gostei muito. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que quando a Ana entrou em contato comigo a primeira vez e disse que estava convidando os pioneiros da PI-teoria no Brasil, eu levei a maior surpresa. Eu nunca me considerei um pioneiro da PI-teoria no Brasil. Na verdade, eu acho que, de certa forma, sou um dos pioneiros em várias áreas da álgebra, apenas pelo fato de ser velho, né? Comecei antes, então durei o suficiente, então apareço como pioneiro. Mas, na verdade, quando eu comecei meu trabalho de pesquisa, eu trabalhava com álgebras de grupo, que é uma estrutura que tem um P na teoria de grupos e outro P na teoria de anéis, mas eu me considerava mais alguém interessado em grupos do que em anéis, apesar de que sempre gostei muito de anéis. Porque meu começo era, eu estudava Group Theoretical Properties do grupo das unidades da álgebra de grupo. E meu desvio, digamos, para questões de teoria de anéis pura, se deveu a meu contato com Antônio. Como foi mencionado, já nos conhecemos, eu acho que foi no começo da década de 80, talvez finais da década de 70. E de lá para cá, eu acho que a gente se deu muito bem, nos consideramos certamente amigos pessoais, e eu passei a ter vários trabalhos em teoria de anéis, todos eles em conjunto com Antônio, e Antônio tem muita coisa interessante feita em álgebras de grupo, algumas comigo, outras com o professor Segal. Mas eu diria que o Antônio é provavelmente a pessoa indicada para falar mais sobre o assunto, por duas razões. Por um lado, ele é um dos motores da PI álgebra no mundo. Ele tem contribuições importantíssimas, tem trabalhado com muita gente, tem feito coisas interessantes, e, sobretudo, é um dos motores da PI álgebra aqui no Brasil. Eu acho que não deve ter ninguém que trabalhe na área que não tenha tido algum tipo de interação com ele. Ele veio muitas vezes a visitar a gente em São Paulo, e toda vez que vinha a São Paulo visitava Rio de Janeiro, Minas, Campinas, enfim. Ele é uma pessoa muito ativa e tem influenciado todo mundo. Então, eu acho que seria legal passar a palavra para ele e, eventualmente, no final, dizer mais alguma coisinha. Mas ele é quem sabe das coisas. Obrigado, César, por suas palavras maravilhosas. Então, realmente eu iniciei, a primeira vez que eu fui, as 2, 3 vezes que eu fui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, porque trabalhava com Bernardo Fensterschwab, que foi o aluno do Einstein, era um ano antes de mim, mas a gente trabalhava sobre coisas muito semelhantes. Era a teoria dos anéis, né? Mas sempre, porque em Chicago, então eu terminei no 77, o doutorado em Chicago. Nesse ano, do 74 até o 77, tive em Chicago
Regeff, que era um postdoc, tinha o Rowan, tinha o Formanek, Shelter. Então, todo mundo de PI estava lá. Então, tive uma enorme influência. E também o Claudio Procesi não estava no Chicago, mas ele visitava. E nesse ano, no 75, o Claudio Procesi tomou essa teoria dos invariantes de matrizes. Então, ele chegava em Chicago e falava sobre isso. E nesse tempo, o Claudio Procesi era muito difícil de entender o que ele falava. Agora é muito melhor. Então, eu tive assim, uma tão grande influência sobre a PI que, na verdade, com Erskine, tinha também Stanislavski, que a gente era puro teoria analista. Então, o que significava? Então, todo mundo nós conhecíamos beníssimo a PI teoria, mas aplicavam essa teoria para estudar anéis. Então, condições sobre anéis, coisas assim. De lá a pouco, acho no 83, eu fiz um trabalho com Regeff. Eu visitei Regeff em Brandeis, Penn State. É aí que eu fui realmente interessado na teoria combinatória da PI. Então, codimensões, coisas assim, temos um trabalho do 84, onde introduzimos isso, Greek product, esse prodotto, come si chiama? Incrociato, in italiano. En español es orlado. En Acho que portugués fala no sé. entrelaçado aqui. ¿Cómo? Entrelaçado. Entrelazado. Ok. Então, é interessante. Os meus primeiros anos no Rio de Janeiro foi onde a gente trabalhava sobre anéis, teoria dos anéis, mas com a PI teoria era muito forte, mas como estrutura, não como combinatória, PI teoria que a gente trabalha agora. E depois eu fui para o São Paulo, porque tinha essa conexão. O Bernardo era conectado com o César. O César me convidou e a gente começou a trabalhar com anéis de grupo. Então, eu fiquei interessado nesse assunto com Segal. Cada ano, um ano ia no São Paulo, outro ano ia para Edmonton, no Canadá. Então, eu fiz, pode ser 10 anos mais, que eu trabalhei sobre anéis de grupos, porque era interessante. Era muito interessante, então, no sentido que o César, o Segal, ele conhecia todas as coisas de grupos, de estrutura, assim, eu conhecia só PI, não? PI é um pouco de ring theory. Mas essa combinação foi ótima, não? A gente fez muito trabalho, muito interessante. Mas, nesse período, a gente utilizava PI teoria como uma machinery, como uma ferramenta para trabalhar. Depois, as coisas mudaram. Depois do meu contato com o Regeff, eu fiquei realmente interessado na teoria combinatória de identidades polinomiais. Então, tive essa influência, eu fiquei extremamente interessado. Eu trabalhei com essa conexão com Bakhturin, com Zaitsev, do Moscow State University. Então, a gente iniciou trabalhando sobre isso. Depois que a gente criou esse exponente, depois do exponente a coisa explodiu, não é? Porque tive uma enorme, algo novo, não? Como a dimensão dos espaços vetoriais. Se você tem a dimensão do espaço vetorial, pode mostrar muitas coisas, não? Mesma ideia. Então, no Brasil, eu ainda trabalhava com César sobre anéis grupais, também em PI, mas também tive essa conexão com Ana Cristina em Belo Horizonte, onde era impressionante Belo Horizonte. Belo Horizonte tinha tanto estudante de doutorado interessado nesse assunto. Eu lembro a palestras com 20 pessoas, cada um perguntando as coisas, coisa impossível de ler na Itália.
por exemplo, onde cada um não se interessa de nada. Então, essa foi impressionante. Fiquei assim, impressionado sobre essa coisa. Né? Então, nos anos seguintes, teve conexão com Plamen, depois da chegada de Ivan Shestakov também, foi impressionante como a PI Theory também, não associativa, ficou assim interessante e assim forte no Brasil. Como a Ana falou, o Plamen tive tantos estudantes, ele tem tantas ideias. Quando eu tenho um estudante de doutorado, para mim é um problema, porque tem que pensar um problema, não? Para o estudante. Mas o Plamen é impressionante quantas ideias ele tem e quanto doutorado quantas pessoas pegaram doutorado com ele, é veramente algo muito interessante. Agora, eu acho que o Brasil tem uma quantidade, uma força em PI que tem que ser usada, não? É muito importante. E tem que dizer outra coisa. PI teoria não é algo que vai morrer, porque tem conexão com tantas coisas em matemática. Não é só representação de grupos, simétricos, já alinhados, de grupos clássicos, mas também com teoria das invariantes, com geometria algébrica. Não vou fazer uma reclama do meu livro, não? Mas esse livro que a gente escreveu com o Procesi, Al-Jadeh e Regev. Aí é impressionante quanta conexão você acha de teoria com outras teorias. Não é só a teoria dos invariantes, é também com geometria algébrica. Tem capítulos que foi escrito do Procesi que tem assim uma ponte entre a PI Theory e geometria algébrica, não? Que é extremamente interessante. Eu acho que isso vai ser algo extremamente interessante para o futuro. Eu achei esse livro extremamente interessante, porque tem tanto exercícios, coisas verdadeiras ou falsas, essas coisas interessantes. Os primeiros capítulos, que é Teoria dos Anéis, onde você faz coisas que não são standard, você faz coisas também muito duras, muito interessantes. São ótimos. E também você tem aqui, esse livro dá uma ideia muito boa do que está acontecendo agora. Um estudante que dá uma olhada nesse livro entende aonde é a pesquisa agora. Porque o problema principal do estudante é que, ok, eu conheço um monte de matemática, então, o que significa pesquisa? Aqui nesse livro você entende o que é pesquisa. Nos últimos capítulos, onde você faz crescimento polinomial. A coisa mais interessante é que aqui surge muitas álgebras que não são naturais, que você não acha, não é matrizes ou matrizes triangulares, mas você vai construir aqui tantas álgebras. A gente assim vê como essa álgebra pode ser criada, que a matemática é algo que pode ser criada, não é algo de assim terreno horrível, não? É algo maravilhoso. Então, eu gostei muito, Complimente. Vou parar aqui, senão... Deixa eu fazer um complemento, Antônio. Obrigada demais, agradeço por você ter olhado o livro, porque é importante para a gente. E você não está com a última versão, tá? Entende? Então, assim, é uma coisa que eu queria até comentar a respeito do livro, porque é um trabalho infinito de revisão. E, assim, a gente já teve, o que eu estou achando interessante é que a gente já teve feedback de alunos falando, eu acho que esse índice está trocado, essa letrinha não podia ser aqui, esse elemento tinha que estar no conjunto tal. E a gente está adorando esse retorno,
Você comentou um detalhe de uma demonstração, de um teorema que a gente sempre põe uma pedra no nosso sapato. A gente vai ter oportunidade de fazer as correções. Eu tenho certeza que a última versão do livro vai ficar do jeito que a gente gostaria que fosse desde o início. Mas a revisão realmente é eterna. É uma coisa... E o objetivo era esse mesmo, era tentar atrair, a fazer com que os estudantes entendessem um pouco do panorama geral. Esse capítulo 1, espetacular, o Rafael fez um primor de capítulo 1, assim, nunca vi, dedicação eterna naquele capítulo, foi complicado, um capítulo que eu considero difícil, com resultados bem profundos, né? Mas são resultados importantes. E a questão de colocar exercícios também a gente fez questão porque é para alunos, então alunos fazem exercícios. Então a gente fez essa, eu gostei bastante do resultado final, mas ainda tem que melhorar, ainda tem coisas para fazer. Não é fácil, né? Você já escreveu livros, César também sabe que não é fácil escrever livro, não é fácil. É muito difícil. Antônio, só para responder a pergunta da Manuela, seu livro já foi publicado, né? Já está disponível para compra. Ainda aguardo a minha versão desse livro. E também gostaria de convidar, caso queira, o professor Ivan Shostakov, que aqui a gente já comentou bastante dele, se o senhor quiser falar alguma coisa, dar alguma contribuição para essa conversa, fique à vontade também, Ivan. Só um momento, Ivan, acho que seu microfone está... Está sem som. Desculpa. Eu quero dizer que não estava preparado, porque não esperava que... Mas tudo bem, vou falar alguma coisa que... Primeiro, parabéns por essa iniciativa, muito interessante, acho que é muito útil, muito bom para fazer teoria de P-álgebra, mais propaganda e tal, mais conhecida para alunos, para todos. Eu, falando de teoria de P-álgebra, eu sempre, quando dou curso, me deu muitas vezes cursos sobre P-álgebras de alguma maneira em vários países, então aí mesmo no Brasil, sempre falo para alunos, não é que é muito, muito bom, muito útil para eles, para a sua formação, não importa se eles vão continuar nesta área ou em outra, porque esta teoria é tão rica de ideias que então não só de álgebra comutativa, de teoria de apresentações de grupos, etc., e tem suas próprias ideias tão interessantes que não importa quem vai fazer logo esse aluno, com certeza dá muito, muito útil para eles. É uma teoria muito rica, muito bonita, gosto muito. Falando um pouco sobre como hoje é a história de álgebras no Brasil, eu quero falar um pouco sobre eu acho que quem começou aqui no Brasil a estudar a identidade em álgebras no associativo foi Luiz Perezi. E ele fez bastante coisas. Ele convidou com frequência, vem aqui, Irving Hensel e Murray Bremner. E com Murray Bremner, eu acho que Perezi foi um dos primeiros que começaram a usar computadores para com P-álgebras, usaram computadores para trabalhar com identidades e tal, e eu acho que esse foi importante também que ele fez. Ainda antes de chegar no Brasil, eu já sabia alguns resultados dele sobre identidades, antes de chegar ao Brasil. E para mim, falando como eu sou, foi aluno de Kirchhoff, e para ele sempre tem resultados. Bom, primeiro ele tem resultados muito importantes em teoria de P-álgebra, sobretudo o teorema de altura ou de altitude, que usou muito logo Kemmer, Zellmann, etc., etc. Mas para ele não foi
classes específicas, que ele não fez diferença, associativa, não associativa, Lead, Jordan, todo considerava como um ponto geral de vista. E mesma coisa foi, por exemplo, Jacobson, também ele trabalhou em todo, porque ele não fez muita diferença. Então, o ponto de vista, para mim também, quero dizer, derrubar esses muros entre a atividade e nossa atividade. O importante não tanto importante a classe onde está trabalhando, mas o problema que você está estudando. O que é importante, por exemplo, quando uma álgebra de dimensão finita é inipotente, essa atividade não é nada importante por isso, é muito mais geral. E demonstrações, às vezes, ficam mais claras, mais transparentes. Você entende mesmo o que é importante mesmo, por que esse teorema funciona, esse fato, o que fato é importante. Então, eu acho que, bom, nos últimos anos, sobretudo o Plamen começou com... eu quero também dizer que o Plamen, o trabalho ele é fenomenal, tanto alunos ele já fez. E começou com identidades associativas, mas nos últimos tempos mais e mais, entende? Identidades na álgebras de Lie, de Jordan, etc. Bom, então eu acho que vamos continuar a desenvolver esse. E concordo com o Antônio que o Brasil agora já é um ponto importante no mapa mundial em P-álgebras, como com outros, como Itália, Israel, Rússia. Então, muito bem. Então, vamos continuar a trabalhar nisso. Obrigado, Ivan. Tentou não te pegar de surpresa, mas como você é tão importante, foi bastante citado, caso você tivesse essa vontade de falar alguma coisa, muito obrigado pela contribuição nessa conversa. E gostaria também de saber se a plateia tem alguma pergunta, se gostaria de fazer algum comentário. Eu estava procurando aqui, eu acho que o Plamen deve ter tido algum problema. Eu acho que também, mesmo que eu saí, eu não posso citar exatamente os seus resultados em álgebras, mas ele convidou tantas pessoas e deu tantas ideias, várias, eu acho que também, bom, em geral, para organizar tantas escolas de álgebras que vêm todos esses, eu acho que o papel dele é importante também, temos que conhecer isso, reconhecer. Sim. Said, com certeza, bom, eu sou suspeita para falar alguma coisa sobre Said, né? Eu não posso começar a falar de Said Siddiqui porque é o início de tudo para mim, a minha formação em teoria de grupos, com certeza me ajudou muito para desenvolver novas áreas. E o Said sempre me apoiou. Quando ele soube que eu comecei a orientar minha primeira aluna de doutorado, e não era em teorias de grupos, era em PI, álgebras, porque há 15 anos atrás, isso que aconteceu, né? Que eu procurei Antônio Gianbruno, eu quero orientar uma aluna e vai ser em PI, e pronto. E ele me apoiou, e foi importante. E o Said falou assim, você buscou se aventurou em uma nova área, que não era exatamente minha formação, e foi bola para frente, vamos lá. E foi coragem, e o Said me apoiou demais, então eu acho que ele faz um papel importante na minha visão. E sem falar no histórico enorme das escolas de álgebra, né, Said? Sem dúvida, sem dúvida. Ele está falando? Está mudo? Você está mudo. Microfone, né? Microfone? Você está falando, Said? Porque não tem microfone. Se você vai. Bom, a minha fala é um pouco complicada. Não tem problema. Então, eu não posso prolongar demais. Mas
a minha história no Brasil, de muitos álgebra, eu tive a grande sorte de ter alunos e colegas de grande talento e coragem de lidar com problemas profundos em álgebra. E eu, pessoalmente, não nunca distingui entre as sub-áreas de álgebra. Para mim, esses problemas têm interseções tão grandes, ou na técnica, ou na raiz, tá? Sempre me interessei, embora não tenha trabalhado em álgebras, mas sempre achei uma área fecunda. Quando a Ana manifestou interesse em entrar nessa área, eu fiquei muito feliz. Eu acho que essa abertura, essa vontade de olhar para a matemática de forma mais geral e ter a coragem de lidar com ideias novas, eu acho que é algo que a gente precisa ensinar nossos alunos a se aventurarem, né? Mas não se fecharem sempre para os problemas da sua tese de doutorado, por exemplo. Não necessariamente trabalhar em outras áreas, mas tem que ter uma mentalidade aberta. E isso foi algo que me dá muita satisfação de ver gente com essa vontade. Eu não vou falar muito mais, mas o César uma vez comentou que eu fui examinador dele em todas as etapas da sua carreira acadêmica. É algo bonito. Eu sempre achei, sempre me dá muita satisfação de ver esse florescimento da pessoa, não? Tive pequena contribuição em encorajar esse avanço. Então, eu acho melhor parar. Muito obrigado. Obrigada, Saíde, adorei. Não sabia, César. Você foi examinado assim pelo Saíde todo esse tempo. Muito bom. Essas histórias são ótimas. Obrigado, Saíde, pelas palavras também.
Nós temos algumas perguntas aqui. Manuela, esse encontro ele tá sendo gravado, né, e transmitido também pelo YouTube. Eu acredito que ele vai ficar disponível na página do colóquio, né, lá do YouTube. Então, aí, pelo que foi nos falado, vai ficar disponível sim. Tá, então, Júlio César dos Reis, existe a chance de reunirmos essas informações que a Ana Cristina levantou em um site, em algum lugar, para contarmos a história da PI Teoria? Não sei. Eu até queria comentar que algumas informações eu coletei tanto com o César, com o Cine, também o Plamen me passou informações, né? É uma pena que o Plamen, não sei, algo aconteceu, ele tinha confirmado a presença, eu coloquei nos slides a informação sobre o Perez, né? Ele mesmo me lembrou que o Perez, nos anos 80, já estava trabalhando com PI em álgebras não associativas. Ele me deu várias informações, foi ele que me deu informação sobre o curso do Herstein em 1967, no IMPA. E, assim, ele me passou várias informações, disse que estaria presente. Uma pena que ele não compareceu, deve ter tido algum problema, porque eu acho que ele era um nome de destaque. O Plamen sabe muita coisa também do que está acontecendo, apesar dele não ter passado esse período, né, dos anos 80 aqui, assim como o Ivan, sabem as coisas que aconteceram antes. E o César é o que sabe mais, porque já estava por aqui. A gente pode acrescentar as informações que foram feitas aqui e, sei lá, disponibilizar esses slides em algum lugar, só para quem tiver interesse de olhar, né? Não saberia como, mas a gente pode ver isso de alguma maneira. Seria o que a gente poderia fazer. Para as outras perguntas, também gostaria de pedir ajuda dos nossos convidados. Que o João Felipe Spinelli pergunta, né? Existe alguma relação entre a teoria das bases de NLP e teoria? Isso é mais ligado com geometria algébrica, né? Que o Antônio falou que existem essas conexões. E, Antônio? Comutativa. Álgebra comutativa base de Greibner. Uhum. Mas tem uma teoria análoga para variáveis não comutativas, que tem que perguntar o Belov. Belov tem um trabalho sobre isso. Tem a escola de Moscou, foi trabalhando sobre isso. Tem base, não é a mesma coisa de base de Greibner. Base de Greibner é fantástico, mas para variáveis não comutativas tem uma teoria que não é tão boa, mas tem muita gente trabalhando sobre isso. Mas posso acrescentar? De fato, eu de novo quero dizer que não importa se é comutativa ou não comutativa, tem teoria muito desenvolvida. Bom, começou Bokut em Novosibirsk e alunos dele já tem livros, eles chamam, porque mesmo um pouco antes de Greibner foi o Shirshov que fez algumas coisas, e eles usam o termo base de Greibner-Shirshov. Tem livros, tem muito, posso falar. Então, essa teoria funciona em qualquer variedade. Bom, só que a diferença é que, no caso comutativo, sempre o processo termina. Qualquer ideal finalmente gerado tem uma base de Greibner. No caso não comutativo ou não, bom, mesma coisa se consideramos absolutamente não associativo, também funciona, mas se intermédio, por exemplo, associativo não sempre existe, mas teoria, sim, base de Greibner pode tentar construir. O problema é que o processo pode... Não sabemos se termina ou não. Se terminar, tudo bem, se não, não. Mas tem livros, vários calcularam bases de Greibner de várias coisas, de vários sistemas algébricos, em grupo, muito. Isso. Ivan, desculpe, é Novosibirsk, não é Moscou. Não. Eu estou agora em Novosibirsk, assim que... Obrigado
Ana Cristina também para a possibilidade de ver os meus colegas, que não vi tanto tempo por causa da pandemia, pelo menos ver, pelo menos assim nos comunicamos. Tanto é um problema, tempo, né? Isso, estamos sem comunicar-nos, sem ver-nos. Obrigado, Ivan. Temos aqui também uma pergunta que está vindo lá da live do YouTube, que é o Gabriel Miranda. Ele pergunta quais problemas estão próximos de serem resolvidos na área atualmente? Desculpe, pode repetir? Essa pergunta é muito... Aqui em Novosibirsk, muito longe. Quais problemas estão próximos de serem resolvidos na área atualmente? A gente Temos muitos difícil problemas. pelo menos pode perguntar que parece interessante, o que tem que ser estudado, mas vai ser resolvido é imprevisível. Quem sabe? Difícil resolver. Problemas temos muitos, né, para resolver. Tem muitos problemas. Isso é interessante. Tem muitas conjecturas ainda, muitas coisas para... É difícil dizer, eu acho. 6 meses, difícil, todos. Igual a Manuela fala, depende do problema. Os fáceis, médios, difíceis. Em algum livro, no final, colocaram problemas abertos, escreveram para exercícios, logo para teses de mestrado, logo para PhD, classificados. Mas isso também não sempre tão fácil. Não sempre, eles, quer dizer, alguns problemas que eles acham que para mestrado não podem, ficam abertos por muito tempo. O Luiz, ele pergunta em que aspectos vocês veem grande potencial de aplicação da computação para desenvolver a teoria? Para desenvolver, não. Para ajudar, sim. Concordo. Para, por exemplo, para verificar algumas identidades em certas álgebras, para fazer conjecturas, logo provar, tem que provar algumas coisas, alguns exemplos, quer ver se esse... Sim, a gente tem alunas, a gente teve uma aluna mais recentemente, né? A Antônio Giambruno participou da banca da defesa de doutorado dela, ela utilizou grafos, teoria de grafos, para atacar fazer cálculos, né, de verificação de identidades. Ela deixou algumas conjecturas que foram formuladas a partir de alguns testes computacionais. E não resolveu nenhum problema usando a parte computacional. A parte computacional ajudou a resolver, aí não, tem uma demonstração complicada, mas a parte computacional ajudou bastante a desenvolver um pouco das ideias formuladas, né? Então, ficou um trabalho interessante nesse sentido. E tem sido utilizado, muita gente está usando mesmo. Para fazer contas, não tem como, você tem que usar de alguma maneira, algum programa, alguma coisa que te ajude, né? Senão não sai. Nesse sentido. Ivan, você ia falar alguma coisa? Não, eu quero dizer que, quem sabe, porque, por exemplo, o famosíssimo problema de 4 cores para serão finalmente usaram a parte final foi feita com computadores. E como pensar? Foi resolvido o problema ou como? Não tem. Alguns, por exemplo, eu imagino que você, por exemplo, prova que certa álgebra tem base de identidades
é finita, consta de identidades de grau menor ou igual a 10. E logo estudar esse caso e achar esse, talvez aqui pode ser, o computador calcula algumas coisas que, não sei, eu não sei de certo como confiar ou não confiar. Também tem demonstrações, bom, não sei, que talvez se alguma demonstração feita com um programa, tem que verificar com algum outro programa e tal, se várias... Bom, não sei, não sei. Eu acho que finalmente vai ser isso também. É coisa... Na questão de verificação de demonstrações, houve uma verificação por computadora do teorema que grupos de ordem ímpar são solúveis. Então, essa demonstração de Thompson foi verificada por computador. Havia uma ideia de ter uma verificação do teorema de classificação de grupos simples finitos por computador. Então, a interação entre computação e matemática pura, ela está mais profunda hoje em dia. Nos anos 70, eu usei o computador para observar vários fatos em grupos e surgiu nos anos 70 conjecturas entre os grupos que até agora não foram resolvidas, mas elas serviram para desenvolver novas tendências em teoria dos grupos. Obrigado, Said. Vamos ver. Eu, para mim, estou mais ou menos com este problema, porque nós construímos com Sergei Sverchkov um exemplo de álgebra de Maltsev, que não está submetido no álgebra comutadora de álgebra alternativa, mas usamos por enquanto computador. Não dá para fazer esses cálculos tão grandes. Eu não sei como. Nós verificamos com certa identidade, não verifica ou verifica. Como esse eu não sei como. Ivan, aqui é uma pergunta, eu acho que mais específica para você, que a Manuela pergunta sobre a solução do problema de Specht para a álgebra de Lie característica zero. Ela fala que o senhor acredita que seja verdadeiro, né? E a demonstração? Está resolvido para álgebras de Lie de dimensão finita, pelo Eltiakov. Mas, em geral, não posso dizer, não sei. Esse. Não, eu não. 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 Não, eu não.
não trabalhei nesta área, então não posso dizer nem pró nem contra. Tanto não tenho. Para mim, qualquer resultado seria Possível. Obrigado, Ivan. E ela pergunta para a gente que ela gostaria de saber um pouco mais de como foi o primeiro contato de vocês com essa área e como vocês decidiram seguir nela. O meu primeiro contato com essa área foi com a Ana, que antes eu fiz um mestrado em anéis de grupos, aí no doutorado eu fui para a área de PI, aí comecei a estudar com a Ana. Aí tive a oportunidade de ir para Palermo, estudar com o Antônio Gianbruno, que aí foi ótimo, né? Ele é sempre muito ciente, muito generoso. E aí eu particularmente me apaixonei, aí gostei, aí vi que tem muitos problemas interessantes, é muito gostoso de trabalhar. Então aí depois disso, juntando a experiência que eu tive com a Ana, com a experiência que eu tive com o Gianbruno, e tudo isso agora que está acontecendo, aí eu não gosto de PI e, por enquanto, quero seguir trabalhando nisso. A pergunta era para a gente? Eu acredito que seja geral. Bom, meu primeiro contato. Então, como eu disse, né, minha formação, eu terminei o doutorado em 1997 com o professor Said Siddiq, mas na época do doutorado eu já paquerava um pouquinho de PI, porque o Said me apresentou, algumas pessoas me apresentou material, sempre foi muito interessante o assunto. E quando eu cheguei na UFMG, eu orientei minha primeira aluna de mestrado, e eu já trabalhei um pouquinho, já dei uma pincelada em álgebras com identidades polinomiais. A primeira dissertação de mestrado foi orientada. Tinha relação com os resultados de altura de Kirchhoff, entendeu? E eu comecei a me interessar mais especificamente depois que comecei a assistir os minicursos nas escolas de álgebra, o contato com Plamen, em seguida, a partir dos anos 2000, que com o Antônio Gianbruno a gente intensificou mais em encontros aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu lembro que a primeira vez que realmente conversei com ele e a gente trocou ideias de trabalho foi num evento lá nos Estados Unidos, lá em Berkeley, quando a gente teve o primeiro contato de falar de trabalho e realmente já conhecia o Antônio, mas a gente não... E aí, a partir dos anos 2000, que realmente eu comecei a fazer o estudo e orientei minha primeira aluna, que terminou em 2007 o doutorado, e com a ajuda do Antônio, e a partir daí a gente não parou mais. Então, eu acredito que tenha sido nessa parte inicial aí Dei um mini curso também numa escola de álgebra em 2006, na escola de álgebra de Diamantino, organizada pelo Israel Vincent. E depois disso não foi o envolvimento mais geral, né, em orientação de alunos, etc. Eu estou um pouquinho preocupada com o horário, não sei se a gente já está na hora de terminar. Acredito que a gente precisa terminar. Eu não sei se a gente é expulso. Aqui eu gostaria de agradecer todas as mensagens que vocês mandaram, parabenizando pelo curso, por essa conversa. Muito obrigado por todas as mensagens. Gostaria de agradecer nossos convidados também, o professor Antônio Gianbruno, o professor César, professor Ivan, professor Said, pelas contribuições que deram nessa conversa. Eu espero que, de certa forma, tenha motivado vários estudantes, tanto de graduação ou pós-graduação, a conhecer um pouco mais a PI teoria.
né, que esse foi o nosso objetivo, é divulgar a área. A gente tentou escrever um livro, digamos, que levasse o aluno que não tem tanta familiaridade, tanto com álgebra quanto com a API teoria, de forma que ele seguisse um certo caminho para começar a estudar um pouco mais dentro da área. Então, nós recebemos várias mensagens de vários alunos que assistiram o curso, parabenizando também os monitores. Eu acho que isso que foi importante para a gente, né, de chegar e plantar essas sementinhas, né, em cada um dos espectadores, para que busquem, né, um pouco mais de informação sobre a área, conheçam um pouco mais. Isso aqui é só um início, né, só um pontapé que a gente deu aqui. A área é muito grande, né, tem muitos problemas em aberto. Como o Antônio falou, é difícil essa área ela acabar, porque ela tem várias interações, e espero que vocês tenham aproveitado tanto o curso, quanto a monitoria, quanto essa conversa também. Você quer falar mais alguma coisa, Ana? Não, acho que agora a gente vai finalizar esse encontro. Infelizmente, nós temos o horário, né? Temos que respeitar. O pessoal pediu para a gente não atrasar muito. Para mim foi excelente. Gostei bastante de todas as contribuições que vocês falaram, que vocês deram. Para a gente é importante, para a gente que está aí crescendo, a gente não para de crescer. Eu tenho exemplos que eu vejo, os exemplos que estão aqui, né? O Said, que não para, o Ivan Shestakov, Paulcino, John Bruno, que está aí, nossa, não para. Eu tenho exemplos e eu quero não parar com vocês. Assim, eu acho que a gente ainda tem muito para fazer juntos. E realmente agradecer todo esse empenho da equipe. Foi uma equipe, a Maralice Assis, o Wesley Cota foram os nossos monitores. Eles sempre ajudaram bastante nas aulas de monitoria, os alunos tiveram aula de monitoria, foi muito importante, contribuíram também na revisão do livro, e foi para a gente uma parte bastante interessante. Infelizmente, a gente tem que se despedir, realmente, eu estou lendo um pouquinho aqui do que estão colocando no chat, inspirador, essa é a ideia, é inspirar mesmo, é fazer aparecer os próximos, assim como a gente também como nos inspiramos em outros, né? Então, aí vamos. Obrigada, gente. Então, para finalizar... Só finalizando, e agradecer ao Rafael demais pela parceria, que tem sido muito bom. Só eu que tenho a agradecer por ter me colocado na área, por propiciar tudo isso que eu vivi até hoje, né? Tanto na API teoria, chegar a ter essa possibilidade, essa oportunidade também de ter que estudar com o Antônio, e por tudo que a gente tem feito aqui com nossos alunos. Obrigado a você. E para finalizar, eu gostaria de pedir que a organização pediu para a gente, para quem puder abrir a câmera, para a gente tirar um print de todos vocês que participaram aqui com a gente, né, para ficar registrado aqui para o colóquio. Então, quem puder abrir a câmera, e a gente vai tirar um print aqui da tela para ficar registrada essa nossa conversa. Deu certo? Dando certo, Maralice? Maralice, deu certo? Então, vamos? Então, gente, muito obrigado pela presença, pela interação, por tudo. E estamos à disposição, né? A Ana mostrou aí também várias instituições que trabalham com PI e teoria, né? E qualquer coisa, eu e a Ana estamos à disposição, só mandar o e-mail. Gostaria novamente de agradecer a presença dos nossos convidados e de todos que
participaram e contribuíram aqui com essa conversa. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos e um bom dia.